Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando, e hoje nós vamos falar sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, pela editora Companhia das Letras. Eu pedi esse livro na parceria com a Companhia das Letras. Como vocês provavelmente já sabem, a Svetlana Alexievich é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Ela é bielorrussa. Na verdade, em alguns lugares fala que ela é ucraniana, mas às vezes ela se define como bielorrussa. Ela era soviética quando nasceu, basicamente. E esse é um livro que trata das mulheres soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial. Os depoimentos que tem aqui poderiam se aplicar a praticamente qualquer guerra, não fosse a especificidade de vez em quando citarem os nazistas ou os alemães como os inimigos. A introdução é muito interessante porque ela conta que as guerras em geral são contadas de uma perspectiva masculina, essencialmente masculina, e com isso não estou querendo dizer só contada por homens, mas quando ela é contada por qualquer um, ela fala sobre homens, ela fala sobre qualidades consideradas tipicamente masculinas, como agressividade, heroísmo e esse tipo de coisa. E a Svetlana, com esse livro, vai em busca das cores, dos cheiros, dos sons, da iluminação e do espaço sentimental das mulheres que ela entrevistou. Essas mulheres, no geral, tinham muita resistência em contar suas histórias, porque ou se emocionavam ou se lembravam, e elas muitas vezes não queriam se lembrar da situação da guerra, mas depois de uma certa insistência, algum tipo de depoimento saía. Eu quero ler só um trechinho para vocês sobre uma das entrevistas que ela foi fazer. Se alguém tiver o livro e quiser ver onde está na página 21. Os homens. A contragosto, eles deixam as mulheres entrar em sua guerra, em seu território. Fui procurar uma mulher na fábrica de tratores de Minsk. Ela tinha sido franco-atiradora e famosa. Apareceu mais de uma vez em manchetes de jornal. As amigas dela me deram o número do telefone de sua casa em Moscou, mas era antigo. Sobrenome também. Eu só tinha de solteira. Fui à fábrica onde, como eu sabia, ela trabalhava, e no departamento pessoal escutei os homens, do diretor da fábrica e do chefe do departamento. Por acaso falta homem para isso? Para que você quer essas histórias de mulher? Fantasias de mulher? Os homens tinham medo de que elas não contassem direito à guerra. A continuação desse trecho também é muito boa, mas eu não vou me estender mais. Acho que essa leitura já deu para entender, né, do que se trata e o que a Svetlana está buscando com esse livro. A autora ela vai se concentrar em mulheres que efetivamente combateram na guerra. Aqui tem poucas histórias de mulheres que ficaram em casa esperando os homens que foram para a guerra. O recorte que ela fez foi ir atrás de mulheres que realmente participaram ativamente, como enfermeiras, como franco-atiradoras, como fuzileiras, como sapadoras, enfim. Então, assim como em Vozes de Chernobyl, que eu também li da autora, nesse livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, a Svetlana cria um caleidoscópio de depoimentos recolhidos em entrevistas com pessoas diversas. E a junção dessas vozes diferentes forma uma espécie de coral. Ou seja, por diversos depoimentos específicos, nós conseguimos visualizar uma visão geral sobre essa guerra. A voz individual compõe a voz coletiva, é isso que eu quero dizer. E Alexievich vê a coletividade como uma coisa muito essencial. É necessário o cuidado de sempre que eu menciono aqui. As lembranças não são a realidade, as lembranças elas são construídas, elas sofrem reformulações. Quando a gente coloca uma memória em palavras, isso se modifica também, né? Algumas coisas são acrescentadas, ou omitidas, ou distorcidas, ou reinterpretadas. Isso é normal para todo mundo. A Svetlana é jornalista, ela sabe disso, ela tem consciência dessa questão da memória, e ela coloca muito bem na introdução. Ela explicita isso na introdução, mas não é isso, e nem a edição, né? Porque a autora acaba recortando algumas falas que ela considera mais importantes ou mais relevantes para o livro que ela quer compor. Alguns desses depoimentos também sofreram censura do Estado Soviético na época que ela publicou. Ela começou a escrever o livro em 1978, se eu não me engano, que é uma época em que ainda era a União Soviética. Mas nada disso faz o livro ficar menor, ou menos doloroso, ou menos forte. Aliás, eu acho que esse é um grande ponto positivo do livro, a questão de trazer as vozes dessas mulheres, vozes repletas de emoção, de lembranças. O termo que a Svetlana Alexievich
usa aqui é que ela é uma espécie de historiadora das almas. Ela não está preocupada com os fatos em si, mas em como essas mulheres se lembram e quais foram as impressões de guerra que ficaram para elas. Ela quer mesmo mostrar os sentimentos, ela quer mesmo mostrar o lado humano, entre aspas, da guerra. Nas palavras dessas mulheres fica muito visível a dor, principalmente a dor da lembrança e a solidão. Porque quem rememora a guerra tenta recuperar um pedaço da sua juventude, um pedaço absolutamente perdido da juventude, e tenta compreender e dar sentido a tudo o que aconteceu. Então, ao narrar, a pessoa se torna ainda mais íntima de uma experiência que já era pessoal. Isso, obviamente, pode ser difícil, doloroso. É por isso que cada história se torna muito única e é por isso que a solidão é tão avassaladora. Só aquela pessoa viveu uma tragédia tão enorme quanto a guerra daquele jeito. Só aquela pessoa que está narrando sabe o que aconteceu, sabe o que ela sentiu. Por isso os relatos são tão fortes, tão contundentes. E dá para sentir que essas mulheres sentem uma profunda sensação de impotência. Talvez as pausas e silêncios falem mais do que as palavras nesse caso. Devem ter sido entrevistas muito difíceis de se conduzir e de fazer, por conta da carga emocional da coisa. E nesse livro fala-se muito também sobre a beleza, sobre a saudade, sobre o amor. Por exemplo, muitos depoimentos valorizam coisas que pra gente são tão pequenas, coisas mínimas, coisas muito comuns. Por exemplo, algumas delas desejam assim tanto um pedaço de pão na época da guerra. O sonho dela é comer uma bisnaga inteira de pão. Ou a vontade de olhar para a mãe, porque elas deixaram suas mães para trás para ir lutar na guerra. Muitas vezes elas tinham apenas 15 ou 16 anos quando foram para a guerra. É uma criança. Então elas contam sobre a mãe delas como se elas fossem crianças ainda. Aquele sentimento de cortar o cordão umbilical definitivamente, né? Outra coisa que elas valorizam, por exemplo, uma delas fala que o maior desejo dela era dormir uma noite numa cama com lençóis brancos, ou comprar e comer bombons, ou usar um vestido delicado, porque elas só usavam roupas militares, e eram roupas militares feitas para homens, então muitas vezes eram muito grandes, muito largas. As botas, gente, imagina uma bota muito maior do que o seu pé, e elas tendo que marchar quilômetros e quilômetros por dia. Flores estão presentes no relato o tempo todo. Eu achei muito impressionante como várias delas se remetem a flores de vários jeitos diferentes. Sei lá, o farfalhar do trigo, uma trança no cabelo, sabe, coisas super simples e que para elas eram o fio de esperança. Então essas mulheres, elas têm um olhar muito cotidiano da guerra, e elas acabam buscando o que houve de beleza nesse mar de sangue que elas viveram, né? Elas tentam buscar o que ainda há de beleza, apesar de toda essa violência. E é uma violência extremamente irracional. No Brasil nós não temos essa tradição de guerra, né? Embora tenha havido guerras, não só a Guerra do Paraguai, mas as guerras internas que a gente sofreu aqui no Brasil, que são chamadas não de guerras, mas de revoltas, de revoluções. Então eu acho que os relatos desse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, são muito impactantes e muito impressionantes. Para mim foram, pelo menos. Sangue, medo e cansaço são muito onipresentes nos relatos dessas mulheres. E no leste europeu, aliás, na Europa como um todo, a guerra é uma constante. É praticamente uma guerra infinita, eterna, ainda mais no século XX, né? No curto século XX. A realidade deles era a guerra. Por exemplo, dá para sentir no texto como o orgulho nacionalista se infiltrava na cabeça das pessoas. Algumas delas queriam, de qualquer jeito, ir para o fronte da guerra, porque ouviram uma música patriótica. Sabe? Existia esse sentimento de honra, de orgulho, de ufanismo, de esperança, de resistência, que impulsionava as pessoas a irem para a guerra. Porque, convenhamos, para você encarar um horror desse tamanho, que é uma guerra, né, uma guerra mundial, no caso, tem que ter alguma coisa muito forte que te leve a isso, para você se alistar voluntariamente. Eu imagino que o livro dela sobre o homem soviético fale mais sobre isso, né? Não tenho certeza, mas eu quero ler. O nome da introdução do livro eu acho que resume bastante o que a Svetlana quis fazer. O título da introdução é O Ser Humano é Maior do que a Guerra. Então ela quis mostrar o lado humano da guerra. A humanidade é o que interessa, a vida, a morte e tudo o que há no meio. O sentido de tudo, né? Se é que existe um sentido.
a guerra é quase que um pretexto para falar sobre o sentido da vida e essas outras coisas mais profundas. Eu chorei em determinadas partes do livro. Na verdade, eu chorei na introdução, alguns depoimentos que ela tinha cortado do livro e que ela resolveu incluir na introdução foram exatamente esses que me emocionaram. Depois, ao longo do livro, eu não chorei mais, assim, acho que eu não acostumei, não foi isso. Mas eu acho que esses depoimentos da introdução me emocionaram muito. E, bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Nada do que eu disse aqui vai conseguir causar o impacto que os próprios depoimentos causam. O livro traz muitas reflexões, inclusive pra gente pensar sobre a nossa própria situação. Eu sei que isso é meio clichê e é meio bobo até, né? Você falar, ai, tem tanta gente sofrendo. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Eu quero só que a gente perceba que existem coisas muito pequenas que podem fazer toda a diferença, sabe? Enfim, eu só tô tentando convencer vocês a lerem esse livro, porque é muito bom mesmo. Tem uma frasezinha que ela fala na página 30, que é a seguinte: tenho pena de quem vai ler este livro, e também de quem não vai ler. Então, leiam, tá bom? Deixa o joinha pra mim se você curtiu a resenha. Comenta aí embaixo comigo. Eu sei que teve gente aí que me assiste que já leu. Vamos trocar umas ideias, porque eu achei um livro realmente excelente. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!